O excelentíssimo senhor, vereador do município de Ouro Branco, Pierce Miller Januário dos Santos Costa, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco, Edilson Azevedo de Araújo. O excelentíssimo senhor presidente da seccional da OAB no Rio Grande do Norte, em Caicó, advogado Francisco das Chagas Medeiros. O ilustríssimo senhor sargento Francisco das Chagas de Azevedo, neste ato representando o comandante da 2ª Companhia de Polícia de Jardim Seridó, capitão Aderlan Bezerra de Araújo. O ilustríssimo senhor sargento Antônio Galdino Filho, comandante do destacamento de polícia do município de Ouro Branco. Este cerimonial registra e agradece a presença das ilustres autoridades nesta cerimônia. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela banda Euterpe Jardinense. A banda de música Euterpe Jardinense. Com a palavra, o excelentíssimo senhor, prefeito do município de Jardim Seridó, Josimar Dantas de Araújo.
autoridades aqui presentes, civis, militares, o Poder Judiciário, toda a sociedade organizada, banda Euterpe Jardinense, 150 anos, levando a música de qualidade a esta terra que nós amamos, queremos bem, nosso Jardim do Seridó, meus senhores e minhas senhoras, magistrados, juízes, promotores. É com profunda alegria que testemunhamos nesta tarde e noite, perante os céus de nosso Jardim do Seridó, o abrir das portas desta promotoria de justiça da comarca da nossa terra. Sabemos, é verdade, que essa casa que fiscaliza leis assegurará o direito do nosso povo. Parabenizamos o Dr. Manuel Onofre de Souza Neto, Procurador-Geral de Justiça, doutora Polereda Medley Bezerra de Medeiros, Promotora Pública de Jardim do Seridó, Madley, que muito se empenhou na edificação dessa casa, que será um marco em sua gestão como promotora, além de ser um exemplo de mulher justa e honesta. Doutora Janaína Lobo, juíza de direito, que nos orgulha por estar em nosso meio, e todo o corpo de magistrados que por aqui circulam no intuito de manter o zelo no momento em que asseguram a dignidade e o valor de todos os momentos cabíveis na esfera e na história que compõe a nossa cidade. Também queria homenagear o nome, o patrono da comarca de Jardim do Seridó, deste novo prédio, Dr. João de Medeiros Filho, né? Na pessoa de seu filho, Dr. Jomar Medeiros, ele que prestou relevantes serviços a esta comarca na década de 1926, 27, salvo engano, e vindo posteriormente a se casar, eu acredito, com uma pessoa que tinha laços familiares com as famílias de Jardim do Seridó. Então, como gestor, parabenizo todos aqueles que contribuíram para o bom e fiel andamento da conclusão dessa casa, que ora está sendo inaugurada, na plena certeza que obteremos muitos frutos positivos, galgando o supremo anseio de plenas realizações e um trabalho exemplar que contribuirá para o desenvolvimento cada vez maior da nossa querida Jardim do Seridó. A todos, meu muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor, juiz aposentado, Jomar Medeiros. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça, excelentíssimo senhor desembargador Caio Alencar, representando a excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Justiça, excelentíssima senhora juíza, excelentíssima senhora promotora, demais autoridades, é uma satisfação tê-los aqui conosco. De uma certa forma, estamos prestando homenagens ao meu pai, promotor público de Jardim do Seridó, nomeado que foi em 1927, quando tinha apenas 23 anos de idade. Eu teria até episódios acontecidos naquele tempo, um deles que me foi narrado por uma tia, que me disse, em certa ocasião, quando estavam oferecendo um churrasco ao meu pai, ao jovem promotor público, ele em dado momento
pediu um palito, e quando a pessoa mandou o palito, ele disse: não, eu quero a caixa. A minha tia, no seu modo de ver as coisas, com todo o amor que me tinha, disse que seu pai era muito besta. Não era bem porque era besta, é porque era seguro de suas posições, assim como ele, em certas audiências, chegava a discordar de uma expressão do excelentíssimo senhor juiz. Em certa ocasião, ele pediu que o juiz fosse fiel às palavras da parte, e o juiz teria dito que tinha o privilégio de interpretar o que as testemunhas afirmavam. Ele disse: não tem sequer privilégio, muito mais privilégio. Era a natureza dele, porque assim como ele pediu que o palito viesse da caixa por uma questão de higiene, ele entendia também que o juiz, eu sou um juiz aposentado e entendo o posicionamento dele. Nós realmente não poderíamos interpretar o significado das palavras da parte, porque teríamos de ser, resumidamente, preciso na transmissão. Outras ocasiões, ele também, numa parte de alguém, ele teria perguntado ao meu pai se ele, meu pai, impugnava. Vossa Excelência impugna? Não, Excelência, eu impugno. Porque era da natureza dele não concordar com as coisas que ele achava que estavam erradas. Ele não concordava que um filho sentasse na mesa para fazer uma refeição com camisa de manga curta. Vá se vestir que o seu sovaco está aparecendo. Então era intransigente no seu posicionamento. Foi assim até o ano de 1933, quando foi para Natal, e lá assumiu primeiro uma delegacia de polícia, ainda no cargo de promotor, para depois assumir o cargo de chefe de polícia. Não deu certo, todos sabem, a intentona fracassou e o meu pai foi preso pelas forças revolucionárias. Estive perto de morrer. Não morreu porque alguém, seu conhecido, disse: não saia. Eles estão querendo fazer uma remoção, mas a intenção é lhe matar. O papai agarrava-se na grade e não saía. Depois, eu não sei se ele abandonou o Ministério Público ou foi consequência, mas ingressou na advocacia, destacou-se, foi excepcional advogado. Nós temos juiz de direito que, ensinando na universidade, foi falar sobre o que seria uma petição inicial, levou uma petição inicial de João Medeiros. Está aqui o exemplo de uma petição inicial, aprendam por ela. Em certa ocasião, no extremo norte do país, eu estava até na companhia do desembargador Caio Alencar, quando o ministro Zé Augusto Delgado me disse: Jomar, eu fui fazer um julgamento agora e não encontrei nada que eu pudesse me basear para
dar a minha sentença com base no fato. Encontrei sim indícios e presunções de seu pai. Para mim é o máximo. Eu julguei com base na obra de seu pai e a missão foi confirmada porque os fundamentos eram perfeitos. Então, para encerrar, eu quero dizer que Dr. João Medeiros Filho era amigo da família e dos seus amigos. Um dia, há uns 40 anos atrás, eu estava no Banco do Estado do Rio Grande do Norte, da companhia de um desembargador, quando meu pai chega e pergunta: fulano, o doutor juiz tal foi promovido para o tribunal? Foi. E quem está na vara? Fulano de tal. Ele disse: saiu do poço, entrou na lagoa. Era uma petição, um processo que estava lá há um certo tempo para ser julgado. Então, ele defendia a tese que a justiça tardia não é justiça. De forma que, diante dessa situação, eu quero dizer que o meu orgulho de ser filho de João Medeiros é absoluto. Não gostaria de ver ninguém a destratá-lo. Não sei qual seria a minha reação. E, encerrando apenas, uma vez nós estávamos saindo da Associação dos Magistrados, quando eu era ainda lá na Praia de Areia Preta, e, surpreendentemente, um juiz descendo quase ao meu lado, eu ia com João Meira Lima, e o juiz disse: o seu pai é inimigo dos juízes. Sem mais nem menos, eu fiquei boquiaberto, quis reagir, João me segurou, nós descemos a escada. Depois eu vinha saber que papai tinha feito uma censura porque este juiz havia urinado na praça, numa praça onde ele era juiz. Mas isso não significava necessariamente que ele fosse inimigo do juiz. Para ele, a maior glória foi saber que um filho seu era juiz. De forma que eu agradeço aos presentes, ao doutor Procurador-Geral da Justiça, que me dá essa oportunidade de ver hoje a fotografia de meu pai como promotor público. Ele aposentou-se como promotor, ele chegou a ser afastado do Ministério Público, mas foi reintegrado no governo de Dato Paris e terminou sendo procurador-geral, onde publicou cadernos do Ministério Público e foi elogiado para onde ele foi distribuído. De forma que eu agradeço a todos, doutor promotor, doutor Manuel Lopes, doutor Caio, senhor prefeito, aos presentes, muito obrigado. Neste momento, ouviremos o pronunciamento da excelentíssima senhora promotora de justiça e anfitriã nesta noite, Olireda Madali Bezerra de Medeiros. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, estagiários, membros, servidores do Ministério Público presentes, excelentíssimos senhores magistrados de primeiro e de segundo grau presentes, excelentíssimos senhores advogados, excelentíssimos senhores prefeitos, presidentes da Câmara, demais autoridades, excelentíssimos senhores advogados, é com muita honra que eu estou presente na data de hoje para inaugurar o Ministério Público. Gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos que puderam se dispor a prestigiar conosco, a compartilhar esse momento que é tão importante para todos nós. Eu
Desde que sou promotora de justiça há aproximadamente 7 anos, já passei por mais ou menos 9 promotorias diversas e fui titular em 3 delas. E em nenhuma delas eu tive a oportunidade de ocupar uma sede própria. E esse fato vai ocorrer a partir deste momento. Então, vocês estão compartilhando comigo, nesse momento, com imensa emoção, prazer, um fato inusitado até então na minha vida. A mudança que está ocorrendo hoje, que nós estamos celebrando neste momento, ela não é só simbólica, ela não é só aparente. Porque nos últimos meses o Ministério Público saiu de uma pequena sala, e alguns de vocês que estão aqui na plateia sabem, porque me visitavam semanalmente ou quinzenalmente. Nós saímos de uma pequena sala para ocupar um prédio muito bem postado, muito bem equipado e projetado especificamente para funcionar o Ministério Público de Jardim do Seridó. Eu tenho certeza que toda a comunidade de Jardim do Seridó compartilha comigo dessa alegria e dessa satisfação de ver o Ministério Público se equipar, se aprimorar dia a dia na prestação do serviço. Porque essa mudança de paradigma, ou essa mudança de sede, enfim, ela é mais do que simbólica, como eu dizia, porque ela significa que o acesso das pessoas será substancialmente ampliado àquele órgão que é o Ministério Público, a quem a Constituição incumbiu, trouxe como dever assegurar a Constituição da República e os direitos individuais e coletivos, em especial os coletivos. Portanto, senhores, é com muita satisfação que eu presencio esse momento e compartilho com vocês. Porque agora o Ministério Público ele está muito bem postado e é nítida a sua diferença dos demais órgãos encarregados de zelar pela justiça, como o Poder Judiciário, a Advocacia, a Defensoria Pública. Nós hoje vemos um prédio que está simbolicamente estruturado para fazer a justiça dentro das suas funções específicas. Então, cada um está na sua casa. O Judiciário está na sua casa, a Advocacia está na sua casa, o Ministério Público está na sua casa e a Defensoria Pública está na sua casa. E o que é casa, afinal de contas? Casa é aquele local em que nós procuramos nos abrigar da chuva, do frio, do vento. Mas não é só. Casa também é aquele local em que nós mantemos um conjunto de relações sociais. E esse significado de casa é justamente o que ora eu quero apresentar aos senhores. Aqui não é só um prédio que o Ministério Público construiu. É o prédio construído pelo Ministério Público para todos aqueles que devem ingressar nos seus portais. Não é só a casa do Ministério Público, é a casa construída por ele para todos nós. Como bem disse João Cabral de Melo Neto, que escreveu Morte e Vida Severina, entre outros poemas impactantes, uma casa não é somente para ser contemplada, é somente por dentro que pode ser contemplada. Então eu convido os senhores e dou as boas-vindas para que se sintam em casa e conheçam o Ministério Público de Jardim do Seridó. Muito obrigada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Manuel Onofre de Souza Neto. Boa noite. Boa noite. Minha querida amiga, doutora Polireda Magali, promotora de justiça da comarca de Jardim do Seridó. Servidores, estagiários do Ministério Público, em especial aqueles que trabalham e labutam aqui na Promotoria de Justiça de Jardim do Seridó. Desembargador Caio Alencar, faço aqui um parêntese, um homem exemplo de retidão, de moralidade, de persistência, de competência, orgulho de todos nós que pertencemos ao sistema de justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Vossa Excelência, de fato, inspira e dá força para que a gente continue na luta de uma justiça mais justa, que a gente, de fato, continue na busca do ideal que todos nós temos e, sobretudo, aquele ideal que Dr. João Medeiros
colocou e coloca nas suas obras, que a justiça ela precisa ser, sobretudo, célere, além de efetiva. Dr. Jomar Medeiros, filho do ilustre homenageado, magistrado aposentado, que também colaborou e colabora fortemente para a constituição da justiça e do ideal de justiça, filho da terra, mantém laços e esses laços são eternos. Desde sempre, Dr. Jomar tem uma forte ligação, essa ligação é efetiva e afetiva, o que muito engrandece a cidade de Jardim de Seridó. Doutora Janaína Lobo, queria, doutora Janaína, juíza de direito, queria agradecê-la pelo albergamento que o Poder Judiciário deu ao Ministério Público nesse período, pela forma carinhosa como nós estivemos, enquanto instituição, acolhidos no Fórum, na Casa da Justiça de Jardim de Seridó. Senhor Prefeito, membros do Poder Executivo, Jardim de Seridó, de Ouro Branco, senhores membros do Poder Legislativo, senhores advogados, minhas senhoras, meus senhores. De fato, é uma alegria muito grande para o Ministério Público Potiguar, e essa alegria ela se desenvolve em dois aspectos. O primeiro deles é permitir que a população de Jardim de Seridó tenha, como a doutora Polireda Madali colocou, uma casa acessível, uma casa onde a pessoa com deficiência vai ter acesso fácil, rápido, em razão do cuidado específico que o Ministério Público teve e tem que ter, uma vez que exige dos demais órgãos públicos que as obras tenham e observem esse aspecto que permita o acesso irrestrito a toda a população, seja deficiente ou não. E esta casa, a casa do Ministério Público, é a casa da sociedade, é a casa da população de Jardim de Seridó e de Ouro Branco, porque o Ministério Público, como colocou a doutora Polireda, o Ministério Público tem como principal objetivo a defesa da sociedade, a defesa dos interesses da sociedade. E, de fato, além de simbólico, é uma contribuição efetiva do Ministério Público Potiguar para a comarca de Jardim de Seridó. Mas essa contribuição, doutora Polireda, ela ficaria exclusivamente material, ela ficaria exclusivamente estrutural, se não fosse a presença de Vossa Excelência e a presença dos servidores que trabalham no Ministério Público. A sociedade de Jardim de Seridó sabe, via de regra, eu não costumo, como Procurador-Geral de Justiça, efetuar e fazer elogios de corpo presente, mas Vossa Excelência é uma das melhores promotoras dos quadros do Ministério Público Potiguar. E, de fato, essa estrutura física singela, funcional, acessível, se torna diferente na medida em que tem uma promotora aguerrida, competente, dedicada, como Vossa Excelência, e os servidores e os estagiários que atuam nesta promotoria de justiça. Esse talvez seja o principal diferencial para a comarca, para a promotoria de Jardim de Seridó. O trabalho que Vossa Excelência e todos que labutam na promotoria de justiça de Jardim de Seridó vem fazendo em defesa e em prol da sociedade dos dois municípios que compõem a comarca. E é importante colocar que nem sempre o Ministério Público agrada na sua atuação. Obviamente, o Ministério Público desagrada aqueles que trabalham de forma desonesta, aqueles que cometem crime, aqueles que não atuam respeitando e observando a legislação pátria. Mas o Ministério Público agrada, e certamente essa é a principal diferença da nossa instituição à sociedade, que é o destinatário da nossa atuação. Então esse certamente é o primeiro aspecto a ser destacado nessa noite de festa, nessa tarde e noite de alegria para a sociedade jardinense. O segundo aspecto, e eu gostaria de deixá-lo bem ressaltado, é o fato da Promotoria de Justiça de Jardim de Seridó ter a honra de receber o nome do Dr. João Medeiros Filho.
Dr. João Medeiros e o seu filho, Dr. Jomar, eu vou fazer uma breve correção das palavras que ele aqui trouxe. Foi bastante econômico quando falou do pai, mas é perfeitamente compreensível essa economia, porque senão ficaria algo... Mas, enfim, a forma como Dr. Jomar Medeiros falou do pai, Dr. João Medeiros, que também é avô de doutora Mildred Lucena, procuradora de Justiça, que atua no Ministério Público, foi econômica porque Dr. João Medeiros Filho tem um dos currículos mais brilhantes do estado do Rio Grande do Norte. Dr. João Medeiros Filho nasceu na Paraíba, atuou na Paraíba, deu contribuição decisiva à Justiça, à Polícia da Paraíba, onde inclusive foi chefe de polícia, e veio para o Rio Grande do Norte, teve uma atuação destacada neste município, na Promotoria de Justiça em especial, e não só na Promotoria de Justiça. Como o Dr. Jomar Medeiros falou, Dr. João Medeiros foi um dos advogados mais brilhantes que o estado do Rio Grande do Norte já teve. Obviamente que ainda reluz o brilhantismo do Dr. João Medeiros, uma vez que ele nos deixou muitas obras, nos deixou muitos escritos, nos deixou muitas peças jurídicas de reconhecido destaque no cenário da justiça brasileira. Dr. João Medeiros, além de procurador-geral, foi consultor-geral do Estado, foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do curso de Direito. Dr. João Medeiros deu a sua contribuição decisiva, inclusive em Brasília, quando teve uma atuação destacada, ocupando um dos cargos importantes da nossa República. Enfim, essa economia de palavras elogiosas de Dr. Jomar, eu recobro agora, nesse momento, porque esse registro histórico para a sociedade de São José, para a sociedade de Jardim do Seridó, é importante, é absolutamente importante, uma vez que a Promotoria de Justiça desta comarca de Jardim do Seridó recebe o nome, honrosamente, de uma das figuras mais ilustres do estado do Rio Grande do Norte e que tem uma ligação de afeto, que tem uma ligação de trabalho, que tem uma ligação forte com o município de Jardim do Seridó. Esse certamente é o segundo e importante aspecto a se registrar nessa noite. O Ministério Público, Dr. Jomar, se sente honrado em poder colocar o nome do pai de Vossa Excelência, do avô de doutora Mildred Lucena, colocar o nome de Dr. João Medeiros Filho como a Promotoria de Justiça de Jardim do Seridó, pelos trabalhos que ele teve, que ele emprestou essa promotoria, essa comarca, e certamente pela prole e a contribuição que ele deu histórica para o estado do Rio Grande do Norte, quando é pai de Vossa Excelência, quando é pai de doutora Mildred, quando é pai de tantos outros filhos ilustres que nós temos no Rio Grande do Norte. Então, senhores, são essas palavras de alegria, de satisfação, de contentamento, sobretudo, em relação à inauguração hoje daquela que é a Casa do Ministério Público, que é a Casa do Povo, da sociedade de Jardim do Seridó e de Ouro Branco, para que, de fato, a gente tenha uma justiça cada vez mais justa, cada vez mais célere, parafraseando o Dr. João Medeiros, e que tenha uma democracia fortalecida, uma cidadania que consiga trazer dignidade a toda a população de Jardim do Seridó, a toda a população de Ouro Branco e a toda a população potiguar. Muito obrigado, boa noite a todos. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Manuel Onofre de Souza Neto, a excelentíssima senhora Olireda Madali e o excelentíssimo senhor Jomar Medeiros para juntos descerrarem a placa alusiva à inauguração das instalações desta Promotoria de Justiça. Constam na placa de inauguração os seguintes dizeres: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Procuradoria-Geral de Justiça. Sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Jardim do Seridó. Edifício, Promotor de Justiça, João Medeiros Filho.
Manuela Galvão Carvalho, Procurador-Geral de Justiça, Maria Auxiliadora de Souza Alcântara, Procuradora-Geral de Justiça Adjunta, Oliveira Magali Bezerra Medeiros, Promotora de Justiça, Sônia Maria José da Silva, Corregedora-Geral.